A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickman. Oi pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo canal no YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de uma das obras que está no vestibular 2021 da Unicamp. É a peça de teatro chamada O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Bom, e aí, antes da gente falar da história em si, né, das características dessa peça, desse texto, tem algumas coisas que você precisa ter em mente, tá, na hora de ler. Primeira coisa, né, a Unicamp poderia ter trazido o Fernando Pessoa na sua obra poética, por exemplo, que é muito conhecida, mas optou pelo teatro. A gente sabe que a lista da Unicamp, ela é eclética, inclusive na questão dos gêneros, né, então você vai encontrar romance, conto e também teatro, poesia, né, e teatro. E aí é o Fernando Pessoa que você vai ler. E o Fernando Pessoa é um cara muito conhecido por conta do modernismo em Portugal, né? Quando a gente estuda a escola literária chamada de modernismo, nós sabemos que o Fernando Pessoa é uma das pessoas que é um dos autores que vai inaugurar essa escola literária, esse período literário lá em Portugal. Então ele é bastante conhecido por conta disso. E nesse inaugurar, o Fernando Pessoa, junto com outros autores, vai lançar uma revista chamada Orfeu, Revista Orfeu. Isso em 1915, vai sair o primeiro número da Revista Orfeu. E é nesse primeiro número que vai constar já o texto O Marinheiro, tá? Então a gente pode pensar que esse é um dos textos que fazem parte aí dessa fundação, né? É um texto fundante aí do modernismo literário, tá? Então isso também é importante de você saber. Enquanto peça de teatro, ele traz várias inovações e se liga um pouco ao simbolismo, que é a escola literária anterior. Se você se lembra, né, no simbolismo nós temos uma linguagem que evoca o que é vago, o que é sugestivo, uma atmosfera de sonho, né? E isso são características que nós vamos encontrar nessa peça. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando de um texto modernista, nesse texto teatral a gente vê uma ligação com o simbolismo. Isso é importante até para você entender como a peça se dá, né? Como que a história se dá e como essa peça é constituída. Outra coisa importante, por se tratar de um texto teatral, ele é feito para ser encenado, para ir para o palco, né? E assim, quando a gente pensa no que seria o clássico, né, o basicão de uma peça teatral, do drama, né, você vai ter lá personagens que vão desenvolver ações, e essas ações vão levar a conflitos, enfim, todo drama se dá em volta de ações. Isso não vai acontecer aqui no Marinheiro, tá? Essa é uma inovação que o Fernando Pessoa vai trazer e que ele vai chamar de teatro estático, drama estático. A palavra estático, né, faz a gente pensar em algo parado, e é exatamente o que vai acontecer. Ou seja, nós vamos encontrar aqui, apesar de ser uma peça teatral e apesar de você pensar em teatro e já lembrar de ações, aqui nós não vamos ter essa mesma estrutura, tá? Nós vamos ter uma peça que ele mesmo vai chamar de um drama estático. Por quê? Bom, vamos falar um pouquinho do que acontece aqui no enredo para você entender melhor o que isso significa. Você vai se deparar com um cenário já indicado pelo autor, e isso, por ser uma peça de teatro, né, é muito comum, óbvio, né, é a forma do autor direcionar a direção, né, direcionar a direção, é a forma do autor dar indicações de como ele quer que essa peça aconteça. A gente chama isso de rubrica ou de dascalha, então são trechinhos, né, em que o autor diz, olha, né, a luz tem que ficar desse jeito, agora a cortina fecha, no cenário se encontram tais objetos, então isso também é uma característica do texto teatral, tá bom? Então você vai se deparar logo de cara com o autor indicando qual é o cenário da peça. Eu vou ler para vocês esse comecinho, porque você vai perceber, conforme você vai lendo a peça toda, que esse comecinho dá o tom
sabe, da história, e ele dá o tom de como você vai interpretar, de como você pode interpretar esse texto. Então vamos lá, olha só a instrução e todo o cenário que ele cria, tá? Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto vê-se que é circular. Então está localizada, a história vai se passar nesse quarto que é num castelo antigo. Essa ideia de um castelo antigo joga a gente para um lugar longínquo, né? Para um lugar distante, tanto espacial quanto temporalmente, né? Castelo antigo você vai lembrar aí de alguma coisa, você vai associar a alguma coisa distante, né, de você. Isso é importante porque quebra, né, a concretude de espaço, você não tem uma referência de espaço e até de tempo, né, concreta aqui, tá bom? No sentido assim de ser algo real, né, que você poderia aproximar de um cenário real, mas vamos prosseguir. Um quarto que é circular, isso também é importante, porque aquilo que é circular, ele é cíclico, né? Então não tem ponta, não tem fio, não tem fim, não tem canto, né? Ele é circular, isso é importante. Ao centro ergue-se sobre uma essa um caixão com uma donzela de branco. No centro do quarto, um caixão, uma donzela de branco. Então temos aqui a presença marcada da morte. A história toda vai se passar nesse quarto. Então a morte, ela vai estar presente o tempo todo, tá? 4 tochas aos cantos. Tocha, luz, iluminação. Luz vai remeter à vida, né? E aí aqui essa antítese, né, com a morte. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, a ideia de imaginação é muito importante aqui nesse texto, tá? Há uma única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê entre 2 montes longínquos, ó, tudo é distante, tudo é longe, né? Um pequeno espaço de mar. Mar, a primeira referência que a gente vai ter aqui que pode ser associada depois ao marinheiro, tá? Do lado da janela, velam 3 donzelas. Então, temos a donzela que está morta e 3 outras donzelas velando. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. Olha, isso é tão impreciso, né? Uma descrição tão imprecisa que eu fico imaginando que até para produzir, né? Para dirigir uma peça assim é complicado, né? Você não tem essas referências tão marcadas. É muito vago, como a própria palavra indicou aqui, né? Então, é noite, morte, escuro, longínquo, castelo distante e um vago luar. Então, uma sugestão aí de alguma coisa, um esbranquiçado aí de lua no céu, tá? E aí a gente já tem os elementos principais para entender essa peça. Essas 3 donzelas que vão velar, elas são irmãs e elas vão passar essa noite ali, né? Imagine, passar uma noite no velório não é algo que a gente possa pensar como algo muito agradável. Para que a noite passe mais rápido, para elas se entreterem naquele momento, né, para passar as horas com mais facilidade, com mais tranquilidade, elas vão propor conversar, começar a falar. E elas vão conversar sobre o passado. Nós vamos ter essa ideia, vamos falar sobre o passado, porque aí a gente consegue se entreter melhor. Eu vou ler esse trechinho também, que é ainda nesse início, tá? A primeira veladora diz: ainda não deu hora nenhuma. Não sabemos que horas são, só sabemos que é noite. A segunda responde: não se pode ouvir, não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia. Veja, não há relógio, nós não vamos ter uma marcação cronológica de tempo. Essa ausência do relógio é um símbolo extremamente importante, né, que daria alguma referência temporal. Não temos nem referência espacial, portanto, nem referência temporal. Terceira vai responder, né? Não, o horizonte é negro, ou seja, o dia está muito longe ainda, não tem nenhuma não está próximo ainda do sol nascer, né? Aí a primeira retorna: não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando o que fomos? É belo e é sempre falso. A segunda responde: não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma coisa? Dois pontos aqui para prestar atenção. Quando essa primeira irmã menciona, né, dá a ideia de falar sobre o que elas foram, ou seja, falar sobre o passado, ela logo na sequência diz: é belo e é sempre falso.
Ou seja, vamos falar de um passado belo, porém que não é real, não aconteceu de verdade. Vamos inventar, né? Vamos falar de coisas que não aconteceram. E de fato, a gente sempre tem essa sensação, né, de que, eu era feliz e não sabia, né? Então, o meu passado era melhor, antigamente era melhor, né? Então, essa noção, né, de que o passado, talvez por estar mais distante, né, ganhou aí alguma notoriedade em relação ao presente. Mas isso é falso, ela já indica. E quando a outra responde, a segunda responde, ela diz: fomos nós alguma coisa? Esse tipo de questionamento, que é um questionamento mais existencial, um questionamento assim, que leva você a reflexões, né, a uma introspecção, também é algo que vai ditar o tom dessa peça. O tempo todo, conforme elas vão conversando, elas vão de fato fazer esses questionamentos. Eu sou alguma coisa? A minha voz é alguma coisa? Eu sou ouvida? A minha voz é ouvida? Quem eu sou? Eu fui alguma coisa? Então isso vai ser algo bastante frequente nessa conversa que elas vão ter. Bom, e aí elas vão começar a falar do passado das três. Um detalhe, o tempo todo a referência a essas irmãs vai ser assim, primeira, segunda, terceira, a mesma, a segunda. Então, quando você tem a fala do personagem, nós não temos nomes aí, nós não temos, portanto, identidades. Nós não sabemos nem quem é aquela donzela morta e nem quem são essas donzelas. Ou seja, pode ser qualquer pessoa, né? Podemos nós estar ali naquele papel. Eu não tenho uma referência de identidade em qualquer um daqueles papéis, inclusive, né? E ao mesmo tempo, conforme você vai andando aí na peça, na sua leitura, você vai meio que se confundindo às vezes, porque você não tem hora que você vai falar assim, peraí, quem que falou? Deixa eu voltar. Foi a primeira que falou agora? Foi a segunda? Porque como você não tem essa marcação de quem é cada uma, né, cada fala, chega um momento que isso vai se confundindo pra gente. E elas mesmas, quando vai chegando pro final da peça, também vão dizer isso. Olha, será que o que nós estamos falando, nós não somos apenas vozes, né? A sensação que dá é essa, que elas vão, parece, se unificando, como se fosse uma pessoa só e uma voz só. E elas mesmas vão colocar em questionamento isso. Quem eu sou? O que é que eu estava falando até agora? Eu já não sei mais o que eu estava falando. Então, assim, é uma coisa bem, assim... pessoas que gostam mais de textos de ação, de concretude, não vão curtir muito esse aqui, porque ele tem uma outra pegada, tá? Ele tem uma outra proposta. Daí, o Fernando Pessoa ter dito que era um drama estático, porque o tempo todo essas personagens vão ficar paradas dentro desse quarto, conversando sobre passado e sobre os sonhos, e aí a gente vai chegar no marinheiro daqui a pouco, né, que vai fazer parte do sonho delas, e não vai sair disso, né? Elas vão ficar ali, passar a noite ali, portanto é estático. Nossa, Natália, então não tem ação, não vai ter conflito. Então, digamos que os conflitos vão acontecer por meio da palavra, por meio da fala delas. Então serão conflitos internos, né? Conflitos que surgem aí na fala e que envolvem o raciocínio, a mente, os sentimentos, as lembranças, os sonhos. Então nós estamos agora num terreno que não é de realidade, não é de fatos, não é de acontecimentos, né? Não é de ações. Nós estamos no terreno do sonho, da imaginação, da reflexão, da interiorização. É bem mais abstrato, né? Então, daí essa noção de um drama estático, ok? Bom, e aí a história vai continuar, elas vão começar a falar então dos seus passados, até que a segunda irmã vai contar sobre um sonho que teve. E nesse sonho, ela sonhou com um marinheiro que tinha naufragado, ele vai parar numa ilha, né, numa ilha perdido lá nessa ilha, ele sobrevive a esse naufrágio, e para passar o tempo, assim como elas estão fazendo, para matar o tédio, assim como elas estão fazendo, né, esse marinheiro vai inventar a sua pátria, ele vai recriar na sua mente a sua pátria, o seu país, a sua nação. Nisso, né, ele vai criar uma pátria muito mais bela, como ela mesma, a irmã já tinha dito, né, um belo e falso, né, vai criar uma pátria muito mais bela, porém na imaginação, tá?
não é real, ok? Só que essa criação vai tomando, né, uma força, né, vai crescendo a tal ponto que o próprio marinheiro não vai conseguir sair disso. Ele não vai conseguir mais distinguir o que é real e o que é criação dele, o que é imaginação dele, tá? Bom, e aí, quando ela termina de contar esse sonho, né, uma das irmãs fala, tá, mas e aí, o que aconteceu com ele, né? E ela fala, eu não sei, não importa o que aconteceu com ele, porque o que importa foi essa estratégia que ele criou aí, né, de inventar alguma coisa para passar o tempo e acabar deixando, né, que essa imaginação, essa criação e essa criatividade sobrepusesse, né, e superasse os limites da realidade. Então você sempre vai ficar nessa brincadeira, o que é real e o que não é. Enquanto elas estão contando do passado delas, também, você fica sempre nesse limiar, realidade e fantasia. O marinheiro, ele é um sonho, né? Ele foi sonhado, então ele já é uma fantasia. Dentro do sonho da irmã, o marinheiro sonha. Então ele cria uma fantasia dentro de outra. Olha que loucura, parece aquelas bonecas russas, né? Que você vai abrindo e vai tirando uma de dentro da outra. É bem isso, é um sonho dentro do sonho. Beleza. Aí você vai prosseguindo, né? Você vai ouvindo essas vozes, ouvindo essas personagens conversarem até que o dia vai chegar, né? Elas estão passando esse tempo ali nessa conversa e de repente essa segunda irmã, ela começa a dizer assim, ó, já bem pro finalzinho, né? Elas começam a questionar para essa segunda irmã o que teria acontecido a esse marinheiro. Ela fala, eu já não lembro, eu já nem lembro o que eu tava contando para vocês, né? E aí ela diz assim, a segunda irmã, não sinto nada, sinto as minhas sensações como uma coisa que se sente. Quem é que eu estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? Ah, escutai, quer dizer, ela mesma não reconhece mais a própria voz, né? E aí a gente tem a questão da força, né, da palavra, da força da imaginação, da força dessa existência, do potencial criador e criativo da palavra. Esse é o tema central, ao meu ver, dentro da peça O Marinheiro, né? Por isso que ele pode ser um drama estático, ele não precisa ter ação, é uma peça que não precisa ter ação para acontecer, né? Para ter significado, para ter sentido. Só preciso de palavras, só preciso de imaginação, tá? E não de fatos, e não de acontecimentos, ok? E aí quando elas começam então a questionar, será que eu tô ouvindo alguma coisa? Tem algum som externo, alguma coisa assim? A segunda diz assim, olha só, gente, quem é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos assentir? Quinta pessoa? Elas estavam em 4, 3 donzelas velando e uma morta, né? Quem é a quinta pessoa? E aí, lógico, você pode falar, bom, pode ser que alguém tá chegando, e de fato elas vão mencionar que tem alguém chegando, né? Só que ao mesmo tempo a gente pode pensar, seria essa quinta pessoa o autor que tá criando? Porque, veja, elas criaram esse sonho, toda essa linguagem aí de imaginação, mas alguém criou isso, o próprio Fernando Pessoa, que inclusive, gente, só fazendo um parênteses, né, também se recriou em 3 heterônimos famosos na sua poesia, né? Então a gente conhece o Fernando Pessoa por essa habilidade aí, né, de se fingir em outras pessoas, de se tornar outras pessoas, se desdobrar, né, em outras personalidades. Então, quem é esta quinta pessoa que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos assentir, né? E aí na sequência a terceira diz assim, ó, é agora, sim, acordou alguém, há gente que acorda, quando entrar alguém, tudo isto acabará. Até lá façamos crer que todo este horror foi um longo sono que fomos dormindo. É dia já, vai acabar tudo. E de tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois feliz porque acreditais no sonho. Veja o que ela está dizendo. Ela está sugerindo que alguém acordou. Bom, não pode ser a donzela morta, né? Nós não estamos falando de um texto aqui de horror, de terror, né? Que vai ressuscitar um morto aqui. Não é. Mas tem alguém que acordou. Então a gente começa a pensar se não é possível que essas irmãs
com o sonho do marinheiro não sejam, na verdade, um outro sonho. Elas mesmas não sejam reais. Inclusive, elas já, enquanto estão falando do marinheiro, elas também mencionam, né? Será que não é o marinheiro a figura da realidade, nós somos o sonho do marinheiro, né? Aqui a gente começa a pensar que, será que não é tudo isso que eu li um sonho? Quem é? E se for, quem é que está sonhando? Essa quinta pessoa? Quem é essa quinta pessoa? Então, tudo isso é um sonho do autor? Ou seria tudo isso um sonho do leitor? Pode ser, né? Nós vamos acordar, porque, gente, é isso, quando você está sonhando, né? Acordou, aquilo se interrompe, é dia já, que é o que ela está dizendo, né? Então fica a sensação de que agora nós temos um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, super vertiginoso, né? Uma construção que a gente fala que é uma construção em abismo, você vai caindo ali dentro e não consegue sair, né? Não consegue palpar, não é palpável, parece, né? Então a sensação que dá é que elas estão esperando, por um lado, pode ser que elas estejam esperando alguém entrar ali na sala, né, no quarto onde elas estão velando, e ok, é possível, né? Mas fica essa outra possibilidade de interpretar como elas mesmas sendo um sonho e que alguém vai acordar e ao acordar acaba o sonho, né? A segunda irmã vai responder o seguinte: por que me perguntais? Porque eu disse, não, eu não acredito, quer dizer, eu não acredito no meu sonho mais. Você disse que eu sou feliz porque eu acreditava, mas não. E aí a gente tem uma última rubrica do autor encerrando esse diálogo, dizendo, ó, um galo canta. A luz como que subitamente aumenta. As três veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as outras. Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia. Ou seja, e aí acaba, né? Fim, né? Ou seja, aqui, quando elas estão aí nessa discussão, será que tudo isso é um sonho? Alguém vai acordar? Alguém vai chegar? De repente nós somos interrompidos pelo som do galo, pelo som de um carro, né? Pela luz do dia, ou seja, aspectos de uma realidade, né? Coisas concretas do mundo externo, algo da realidade. Então pode ser que de fato nós acabamos de acordar do sonho e o galo está cantando para nos alertar disso, né? Pode ser que o autor acabou de acordar desse sonho, pode ser que simplesmente nós vamos ficar sem resposta, né? E é isso que faz, lógico, né, uma obra literária ter camadas de significação, né? Faz com que a obra literária seja tão especial, né? É uma peça curtinha, dá para você ler tranquilamente eu quero dizer assim, em questão de tempo, tá, gente? Mas como ela tem todas essas camadas de significação, é importante talvez você dedicar mais de uma leitura a ela, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter esclarecido aí, né, alguns pontos para ficar um pouquinho mais fácil de entender essa peça. Mas se não, você pode entrar no vídeo do YouTube, quem tá ouvindo a gente pela rádio, depois entra lá no vídeo do YouTube e deixa no comentário o que é que foi que ficou na dúvida aí, que depois nós continuamos essa conversa. Tudo bem? Muito obrigada e até a próxima semana.